Kommt näher bitte. Habe eine gute Nachricht. Ein neues Leben in neues Land in Brasilien, in Amerika, wartet euch. Allen Familien nach ihrer Ankunft haben nichts mehr zu befürchten, außer hart zu arbeiten. Wenn man bedenkt, dass die Regierung dort in Brasilien uns das Land gibt. Exige-se, porém, que cada família custeie a sua viagem. E os adultos, já a partir dos 12 anos, ajudem com 100 a 200 florins renanos para a passagem e manutenção. E as crianças? Crianças com menos de 12 anos não pagarão, assim como os oficiais de ofício, sapateiros, pedreiros, costureira, enfim, todos que têm uma profissão não pagarão, porque terão muito serviço na América. E quando iremos? O navio partirá em junho, julho, agosto e setembro. Serão muitos os navios. E o que poderemos levar? O que deixaremos para trás? Bom, cada família poderá levar até 4 cestos de roupas. Roupas brancas, no máximo 60 quilos por pessoa. Também poderão ser levados algumas camas, só não muitas para não sobrecarregar o navio. E cada pertence deverá ser autenticado. E como seremos tratados na América? O que seremos lá? Todos receberão um documento de admissão com selo imperial. Garantia que serão cidadãos livres. E chegando lá, toda a família deverá se agrupar do estado de origem, identificando a quantidade de familiares, a idade e estado civil. Vão agora, pensem na vida na América. Como pode ser bom para vocês e para os seus familiares. Depois me procurem. Vão em paz. Essa comunidade tem um início muito interessante porque há uma leva de imigrantes vindos diretamente da Alemanha nesse período e alguns que já estavam estabelecidos mais abaixo do morro naqueles primeiros anos da imigração, em comunidades ainda mais antigas, como o Valahai, por exemplo, ou como o povoado ali de São Miguel dos Dois Irmãos. A comunidade de Morro dos Bugres, que em alemão se chamava Bucherberg ou Bucherberg, se inicia com imigrantes provenientes de Buch, na região do Hunsrück, uma pequena localidade. Famílias como Müsnich,
Dapper, Weber, mesmo os Braun também vieram nesse início. Aquela capela atendia ali uma região, atendia o próprio Jammertal, que muito tempo depois passa a ter um atendimento direto, com capela, igreja e tudo mais. Eu nasci no Rio Lô. Era uma comunidade onde quase não morava ninguém, né? O meu pai era professor e ele, com toda a sua dificuldade para lecionar, ele lecionava aqui em cima, né? Mas aí então ele tinha que vir todos os dias a burro, né? Porque ele não gostava de andar de cavalo, então era o burro dele que ele tinha. Todos os dias ele vinha para cá. Além de ele ser professor da comunidade, ele era, hoje em dia a gente diz assim, quase que nem o diácono, né? Ele fazia a sua celebração dominical, ele fazia o seu Andacht, né? Que a gente fala em alemão, né? E o povo era muito participativo. Eu fui me criando junto com os meus pais, chegou a época de ir para a escola, eu tive que ir com meu pai, né? Porque ele era o professor, né? Quando eu era pequena, o pai falava português na escola, mas transmitia em alemão, porque a criança não sabia nem pedir água. Então, o que fazer? Aí, então, ele falava em português, e daí ele transmitia isso em alemão, né? A minha infância na escola, nós éramos muito unidos, colegas, todos uns com os outros, repartíamos o que nós tínhamos de merenda e como isso era bonito. Todos eram unidos, todos eram alegres e a gente fazia amizade com todas as pessoas, depois com as famílias a mesma coisa. Sabe que os nossos pais, eles logo nos ensinaram a trabalhar assim um pouquinho, ajudar a fazer os serviços mais leves assim, né? E cada um de nós cada filho tinha o seu setorzinho para trabalhar. Eu comecei a lecionar no ano de 1962. Eu trabalhei na mesma escola. Eu comecei aqui na Escola José Bonifácio de Andrade. A preocupação maior deles era escola, igreja e cemitério. E depois, então, as picadas que eles tinham que abrir, as rocinhas para poder plantar alguma coisinha. Ao longo de 200 anos da imigração alemã, foram produzidos muitos resgates históricos sobre a chegada das primeiras famílias e como se deu a formação das primeiras comunidades nessa região. Pessoas que deixaram sua pátria em busca de uma nova terra que os acolhesse. O Herval foi a última colônia de São Leopoldo a ser ocupada, que na época era composto pelo Travessão São José Herval, que era o Vorort-Herval, e o Hinter-Herval, que hoje é Herval, ou linha Herval nos mapas. E os primeiros imigrantes chegaram em 1853, em março de 1853. Este primeiro grupo, a maioria veio da Turíngia. Apenas em 1853 foi liberado por Hillebrand, quando veio esse grupo de 11 famílias, composto por 55 pessoas, para virem em grupo, porque aqui ainda havia índios. E 10 dias depois já nasceu o primeiro bebê aqui, da família Seidel. Então imaginem essa mãe grávida, jovem, subindo de São Leopoldo com uma barriga de 9 meses. Às vezes na carroça, às vezes caminhando. E 9 dias depois, 10 dias depois, as vizinhas, amigas, parentes, fazendo o parto dela, né? Porque era no meio do mato. E logo em seguida, então, como antes eles já tinham interesse de famílias de 2 irmãos, do Balarra e de outros lugares, já tinham comprado terrenos, mas o Hillebrand não tinha permitido virem para cá. Então foi liberado e veio todo mundo logo em seguida e começaram a ocupar. Em poucos anos estava ocupado o Herval. Tanto que em 1862, 9 anos depois, já foi construída a capela do Herval,
Antes, em 58, já foi fundada a comunidade luterana, lá em cima na entrada da cidade, onde ainda tem o cemitério antigo. Subindo com todo esse grupo de 55 pessoas, chegaram até ali na entrada do Valahai, a subida do Morro Reuter. A partir dali era mata virgem. Imagina, do Wolf até São José do Herval. Eles acamparam mais ou menos próximo de onde é hoje a oficina, onde é bem próximo da curva da... Aqui eu estou me arrepiando. Bem próximo da curva da divisa. Ali, mais ou menos, eles acamparam. Até ali veio junto um agrimensor que tinha medido os terrenos. E daí ele disse, ó, aqui é o Marco Zero, é na frente da oficina, é o Marco Zero. E ali que se criou a estrada para cá, para o Herval. Desce para Vila Seger e vai costeando o rio até a cascata e sobe a cascata e sai aqui na Igreja Luterana, a estrada antiga, que valeu até 1907. A estrada que nós conhecemos hoje aqui da Boa Vista até São José do Herval foi construída pelos próprios agricultores em 1907. Então, durante 54 anos, a estrada era lá em cima, onde passa acima da Vila Ferraria, tem algumas casas ainda lá, a rua ainda existe, onde é a Metalúrgica Weber, ali passava a estrada antigamente e saía na esquina da Igreja Luterana. Daí ali continuava até Marcondes. Nos anos 70 floresceram as comunidades, especialmente o Thewald, o Pugaperich e São José do Herval, que é o Bucherberg, porque os nativos bastante do Bucherberg e do Valahai são da cidade de Buch, da qual a gente tem aquele monumento na entrada da cidade, que a gente tem uma parceria, né, com eles lá. Porque muitos, inclusive os 2 primeiros ou 3 primeiros professores do Valahai são de Buch e do Bucherberg são de cidades vizinhas. A família Fira é de uma cidade vizinha de Buch. Então é um grupo muito conhecido que veio para cá. Batizados, casamentos e muitas missas e celebrações que fizeram parte da vida de muitas famílias. As capelas e igrejas estão repletas de belas e inesquecíveis histórias. Normalmente, naquele século XIX, as noivas estavam de preto. Isso era uma coisa assim, nós temos muita foto do século passado, dos primeiros 20 anos do século XX, que as noivas estão de preto. É que o preto era chique, vamos combinar, né? Era uma coisa bem chique. Mas, acima de tudo, o vestido preto ele tinha essas múltiplas funções, assim. Além de ser elegante, ele era muito usado no luto. O luto era quase que permanente. Era muito difícil uma mulher, ao longo da vida, ficar mais de um ano sem estar de luto. Ela vinha de uma família numerosa, tinha vários irmãos. Além desses irmãos, ia ter cunhados depois. Aí, duplica, né? Se tu tinha 10 irmãos, tu vai ter 20, porque tem os cunhados também. Poderia falecer ou teu irmão ou teu cunhado, tá? Aí temos os filhos, os sobrinhos. Isso davam mais de 100 pessoas no final. Os pais, os sogros. Aí nascia alguma criança, já falecia, né? E aí o luto era quase que permanente, né? Aí normalmente já ia com aquele vestido mesmo, era o melhor que ela tinha, né? Colocava uma grinalda e ali esse era o vestido de casamento, né? E depois, ali por volta de 1930, que aí a moda passa a se acentuar em torno do branco, né? Além da agricultura, os primeiros habitantes trouxeram consigo suas experiências em ofícios exercidos em sua terra natal, como marceneiros, ferreiros, sapateiros, celeiros e açougueiros. Esta região da Fazenda Padre Eterno, uma parte dela era realmente uma fazenda, como diz o nome, uma área de terras que na sua baixada pertencia à família Leão, no que hoje é boa parte de Sapiranga. Depois nós temos o Johann Peter Schmidt e o Johannes Kremer, 2 imigrantes, um
deles viveu mais tempo, que foi o Kremer, eles compram essas áreas e fazem um loteamento. Então nós temos o Padre Eterno dividido em uma área geográfica, em 3 regiões, e também uma ocupação, uma colonização que vem, em parte, aqui do Hamburger Berg, aqui de Hamburgo Velho. Após a Revolução Farroupilha, fim da Revolução em 1845, iniciam as ocupações dessa expansão da colônia de São Leopoldo, ou na área leste para o que é Sapiranga e a parte de cima das fazendas, Padre Eterno Ilkes, e também para a parte de cima na região norte, quando a gente fala acima do Valahai, uma parte ali acima do Herval e da Picada Café, e a partir de 1858, Nova Petrópolis. E a partir então de 1912, nós fomos elevados ao 8º distrito de São Leopoldo, passando então a toda essa região passou a se chamar Padre Eterno. Então essa nossa subintendência é a subintendência Padre Eterno, que engloba São José do Herval, toda essa região dos Padre Eternos e a Boa Vista era o centro, porque era um local bastante desenvolvido, já tinha escola. Isso foi em 1912 e permaneceu aqui na Boa Vista até 1949, quando então foi transferida para Santa Maria do Herval, exatamente onde hoje está a prefeitura. Em 1950 já foi construído o hospital, totalmente com financiamento próprio dos moradores. O presidente da comissão foi o professor João Klauk, que é o nome da antiga escola do Morro dos Bugres Alto, ou Ivaspugaberich, ou Purraperich. Em 1907, também é chamado Herval, já foi instalado a primeira filial da cooperativa Sociedade Rural União Popular, que hoje é o Sicredi. Casas, comércios, salão de baile ou as 3 coisas numa mesma edificação. A preservação desses espaços, que são fundamentais à história, se torna cada vez mais difícil com o passar dos anos. Os velhinhos de pedras, madeira e tijolos ganharam lindas reproduções em maquetes que, além da fotografia e vídeo, ajudaram a eternizá-los. Aqui nós temos um pouco da história da nossa região. A minha ideia inicial de reproduzir o que se perdeu na Rota Romântica. Aqui tem uma coisa bem peculiar. Aqui, isso era o salão de baile da irmã do meu bisavô. Ela era casada com Schütz, e esse aqui onde hoje existe um colégio agrícola, que também não funciona mais. Mas eu voltei e consegui reproduzir aqui tem um salão lá da Nova Renânia, e aqui temos uma casa de uma família tradicional daqui, que é os Dapper. Aqui é Finkler, que é uma casa, essa ainda existe, ela fica aqui encravada no meio dos morros. Essa casa aqui, uma casa de pedra, eu conheço ela há muitos anos, eu morava perto. Então as paredes têm 70 centímetros de espessura. Era a técnica que tinha na época, e ela fica bem próximo à cascata da linha Marcondes Baixa. Aqui tem diversos proprietários, era proprietário de dono de moinho com roda d'água, coisa que muito tinha nessa região. Então essa aqui é a casa que essa ainda hoje existe. Essa casa aqui fica no Morro dos Bugres. Ele foi o primeiro professor aqui de Santa Maria do Herval, o professor Nicolau Misnich. Aqui a antiga matriz, ela foi substituída, até na foto dá para perceber já os fundamentos da nova que foi construída em volta dela. Aqui nós estamos dentro do nosso museu, que foi salão de baile, foi casa comercial, até antes de virar museu foi fábrica de calçados. E aqui é a capela mais antiga do Herval, que é lá no Morro dos Bugres. Todos os nossos
imigrantes estão por aqui, os que chegaram primeiro, mais tarde. Então aqui eu fiz um levantamento de diversas localidades de lápides diferentes. A gente nota assim que num cemitério tem um determinado modelo, que a predominância é um modelo só. Então era provavelmente um escultor que fazia esse trabalho e ele ficava dentro de um padrão. E isso muda de localidade para localidade. As escolas eram sempre confessionais, né? Eram fundadas pelas próprias comunidades, ou católicas ou luteranas. Os corais, as escolas, isso tudo é muito importante para a cultura do povo germânico aqui. Depois foram se criando, a partir de 1931, as comunidades. O cônego Afonso Scherer, irmão do bispo Dom Vicente Scherer, que criou as nossas comunidades, né? E a partir disso começaram a ser construídas as capelas e escolas em cada comunidade. A partir de um temporal que aconteceu na virada de 1900, que levou uma parte do telhado e a torre, uma parte da torre e o sino da igreja, então eles acharam que a igreja deveria ser reconstruída lá. E como foi? Então em 1911 foi inaugurada a igreja lá embaixo, mas a escolinha pequenininha já existia anteriormente lá. Antigamente chamada Véu de Noiva, a imponente cascata foi visitada pelo engenheiro austríaco Ignácio Planck, acompanhado de sua esposa Louise, por volta de 1930. Em uma entrevista de Louise Planck, aos 80 anos, ela disse que ninguém podia saber do interesse na área para que os preços das terras não aumentassem. O objetivo da usina era salvar a indústria de Novo Hamburgo, e para isso, o projeto era construir a maior hidrelétrica do Rio Grande do Sul. Para se ter noção das dificuldades da época, toda a areia usada na construção da barragem foi trazida de trem de Porto Alegre até Sapiranga, e então seguia em lombo de burros até chegar em meio a caminhos nada fáceis ao Herval. A tubulação, as máquinas e o transformador foram importados da Alemanha. A construção exigiu muito esforço e mão de obra, formada em sua maioria por colonos e moradores da região, que abraçaram o projeto mesmo tendo suas vidas em risco, trabalhando em penhascos e manuseando explosivos. Com a conclusão da obra da Energia Elétrica Hamburguesa Limitada, foi possível gerar eletricidade suficiente para atender até 4.000 famílias. Em 1941, Novo Hamburgo teve suas residências mais iluminadas e com energia de mais qualidade. Mas e Santa Maria do Herval? Aqui na nossa comunidade, a luz elétrica veio em 1978. Carne, quando eles carneavam, né? Daí eles colocavam isso em barris e salgavam bastante, né? E deixavam bem fechado e colocavam no lugar fresco, né? Era a geladeira deles, né? E eu sei que naquela época, que nem tinha também os bailes, tinha as festas, sabe o que eles faziam? O meu pai tinha um poço lá, de onde ele tem ainda esse poço lá. Daí ele pegava umas 2, 3 engradadas de cerveja e botava lá dentro daquele poço, né? E a água era bem fresquinha. Aí então serviam isso para tomar, isso era a geladeira deles. Mas não tinha assim como guardar as coisas para que permanecesse sempre fresquinha, né? Era difícil, mas era bonito. Era tudo simples. O pessoal se virava assim, desse jeito, e eram saudáveis. A eletrificação de Santa Maria do Herval só ocorreu cerca de 40 anos após essa grandiosa obra. A usina Herval foi encampada pelo Estado, passando a integrar o sistema Salto da antiga Companhia Estadual de Energia Elétrica, CE. Na década de 70, foram instalados os postes e transformadores para que, enfim, a energia elétrica pudesse chegar aos lares dos hervalenses. A
determinação do povo ervalense, que já mostrava sua força na agricultura e acelerava seu crescimento após a chegada da energia elétrica, ganhou novo fôlego com o processo da emancipação. Em 1982 eu fui eleito vereador por Santa Maria do Herval, no município de Dois Irmãos, que era o nosso município mãe. Mas chegou um determinado momento que eu percebi que Dois Irmãos já não conseguia mais dar a atenção que a população aqui exigia e merecia. Então eu percebi que nós tínhamos que então avançar, e o avanço seria pensar na emancipação do distrito, né? Eu trabalhei muito isso na condição de vereador, isso era 2 vezes, 3 vezes por semana em Porto Alegre, fazendo o estudo para ver se realmente Santa Maria do Herval tinha capacidade técnica, jurídica, para ostentar, sonhar com a emancipação. Porque se não fosse a grande colaboração da Prefeitura de Dois Irmãos, nesse sentido, a emancipação não teria saído. Tinha as questões políticas, eu tinha interesse político em Dois Irmãos, claro que eu tinha, meu mandato estava sendo muito bom, mas o grande sonho meu era emancipar Herval, porque eu sabia que as coisas para as pessoas aqui iam melhorar, a vida das pessoas aqui ia melhorar. Quantas conquistas nós já tivemos em razão da emancipação. Eu me lembro como se fosse agora. Foi num dia de manhã, eu acordei às 6h30, eu estava às 7h30 na prefeitura e pedi para ele, o prefeito Romeu, alguns minutos que ele não deixasse ninguém entrar no gabinete, para só eu e ele falarmos. Perguntou, Ademir, o que está acontecendo? Não, não está acontecendo nada. Vai acontecer, eu disse. E aí acabou acontecendo. Eu falei para ele que eu estava trabalhando pela emancipação e expliquei para o prefeito e eu disse, prefeito Romeu, só quero... Tu não precisa fazer nada a favor, mas também não faça nada contra, isso eu te peço. Não, fica tranquilo, toca em frente. Quando eu falei para ele o que eu ia fazer, como que eu queria liderar o processo, eu saí da prefeitura e fui direto conversar com o então colega vereador Luciano Schaumleffel, o qual eu convidei para participar naquele momento, e visitamos o padre, visitamos o pastor, visitamos os professores do colégio estadual, e daquele nosso movimento nós marcamos a primeira reunião para criar a Comissão Emancipadora. Isso foi marcado para o dia 27 de setembro de 1987. Hoje, passados tantos anos, eu tive a honra e orgulho de ter sido prefeito da cidade 2 vezes. Dessa conquista da emancipação que vislumbrou outras possibilidades para as pessoas que moravam aqui. Bom, agora vamos ter uma cidade, vai ter bancos aqui, vai ter mais empresas aqui. É tanta coisa que veio por causa da emancipação. Se hoje temos uma delegacia de polícia aqui, um quartel da Brigada Militar aqui, é porque é município. Se não fosse município, nada disso estaria acontecendo aqui. Em 12 de maio de 1988, o governador Pedro Simon assinou a emancipação de Santa Maria do Herval. E na época, era Dois Irmãos, Morroita e Santa Maria do Herval. Santa Maria do Herval pegou 50% de toda a área. Eu era vereador por Dois Irmãos quando foi emancipado, né? Eu acho que se tivesse ficado sem a emancipação, nós estaria só pelo interiorzinho, assim, nada. E Santa Maria do Herval melhorou, e muito, muito. Depois de Santa Maria do Herval emancipado, foi mais fácil para o Morroita também fazer, né? E já nos primeiros anos da emancipação, a cidade intensificou o investimento em infraestrutura, melhorando a pavimentação das principais ruas. A emancipação foi brindada com uma festa no feriado de aniversário do município. Mas passados alguns anos, conforme o Herval foi desenvolvendo sua infraestrutura, a comemoração foi ganhando novos contornos. Mas uma conquista que é inesquecível é a Kartoffelfest. É uma coisa que me toca o coração quando eu posso falar. Eu fui um dia fazer uma viagem para a Alemanha, visitar um casal de amigos na cidade de Bensheim. Esse casal me levou numa Straßenfest, uma festa de rua em Bensheim. E aquilo que eu vi naquele momento me encantou, me deixou assim muito motivado, porque eu queria, na verdade, antes de terminar o meu mandato, apresentar uma festa que tivesse assim uma repercussão regional, ao menos, né?
E aí vamos lá, não tinha asfalto no Erval, não tinha telefone automático aqui, tinha problemas de toda a ordem, ainda de infraestrutura. Eu voltei com aquele sonho de criar aquela festa que eu vi em Bensheim. Eu tinha levado a máquina fotográfica, naturalmente, reuni meu grupo da equipe do governo e eu já defendi que eu descobri qual era a festa nós tínhamos que fazer, que ia se adequar à nossa realidade. E aí o pessoal logo ficou cestroso, duvidando que não ia dar certo no Erval, pelas razões que eu já falei. Falta de infraestrutura, falta de condições, o Erval é muito pequeno, não tem asfalto, não tem 1 metro de asfalto aqui. Aliás, já tinha 1 metro de asfalto, nós tínhamos asfaltado o centro da cidade, em 94. Toda a nossa comunidade, mas todas as localidades se envolveram, e para que fosse mostrado para o grande público, nós tínhamos que divulgar ela. E ela foi divulgada com muita força. Só que para isso acontecer, nós tínhamos que ter dinheiro para gastar. E aí, talvez eu tenha conseguido, na oportunidade, o dinheiro mais importante, R$ 27.850, do Fundo Nacional da Cultura, um valor altíssimo. Traz esse dinheiro para o dia de hoje. Vê quanto dinheiro isso é hoje, só botando a inflação em cima. Ou a festa acontecia naquele momento, ou ela iniciava já morta. Não ia a lugar nenhum. E deu um belo resultado que todo mundo conhece. Hoje eu costumo dizer, o Erval ficou muito conhecido por causa da Kartoffelfest. Porque ela foi bem organizada, ela foi cuidada, ela está sendo cuidada hoje ainda. Foi todos os prefeitos que passaram até agora fizeram algum acréscimo. Sim, aí envolveu todo o município e foi espetacular isso. Escutei a semana no Facebook da prefeitura, divulgando a festa desse ano. O mesmo jingle que está sendo usado agora, ele deu tão certo na primeira festa, está sendo usado hoje e parece que é novo. De tão bonito que é. Kartoffelfest é bom, venha você participar. Kartoffelfest é bom pra se dançar. Kartoffelfest é sempre alegria sem parar. Tem baile, dança e chope até o dia clarear. Kartoffelfest é bom, venha você participar. A Kartoffelfest, desde sua criação, sempre foi o evento mais aguardado pela comunidade. Nas últimas décadas, a festa ganhou proporções épicas, envolvendo toda a sociedade ervalense. Além de atrair visitantes, o evento ampliou oportunidades de investimentos. Entre os setores que foram atraídos pelo potencial de desenvolvimento na cidade, destacam-se o calçadista, que já marcava presença com filiais de grandes empresas da região, a metalurgia e a indústria moveleira, que estabeleceram-se na economia local, e o agronegócio, que foi fortalecido com a criação do gado leiteiro, a produção de aves e as indústrias de carnes. Mas e a história do Erval com a batata? Eu desde pequena sempre acompanhei meu pai e meu avô sempre nas lavouras. Na agricultura, sim, o que mais plantamos era a batatinha inglesa. Era tudo arado com brunta de boi e com enxada. Meu avô, ele era pioneiro, né? Quando ele começou, ele foi um dos primeiros. Aí a batata semente, muitos vieram de vários lugares com mula, cavalo, pegar em quilos. E meu avô, ele trabalhava com agrônomo. Ele era um pouco à frente do seu tempo, dos outros, que ele ajudava muito. Até nas terras, eles faziam contra a erosão, onde é morro, eles faziam as contenções de pedras, né? E ali abriam todas aquelas terras e arrumavam e plantavam tudo batata. Tinha aquela variedade bem antiga, primeiro que eles plantavam, depois mudaram para as outras. Aí começaram, o forte era a baronesa daí, naquele tempo. Depois foi entrando a macaca, a variedade. Era essas duas variedades que eles plantavam bastante depois.
E assim eu sempre acompanhando, sempre na roça. A gente levantava cedo de manhã, às 5 da manhã, o avô e o pai levantavam, eles pegavam a carroça e eu ia com a avó junto mais tarde. Nós levávamos o café para eles na roça. Não tinha energia elétrica ainda naquele tempo. Eu me lembro que com um lampiãozinho a gás, eles pegavam os boi e saíam, porque eles colhiam a batata com arado. Aravam assim e colhiam a batata assim. E eu, como criança, sempre junto, tinha que juntar as batatinhas pequenas, quando era a colheita. A gente gostava, a gente sempre estava junto na lavoura. E de tarde ia para o colégio, estudar. Antes da batata, que eu me lembro, era muita ervilha, chuchu, milho, feijão, era mais essas culturas. Fumo, plantar muito fumo. Tinha assim uma parede cheia assim de vara com as cordas, com o fumo em cima. E ele dava um bom lucro, porque geralmente todo mundo fumava naquela época. Também criavam bastante galo e galinha caipira. Tinha vaca leiteira, faziam a manteiga, levavam em peças a manteiga para vender nos armazéns. Tinha o antigo armazém em Tomé, hoje não existe mais. Então os comerciantes de fora vieram e compraram as coisas. Ovos, banha, mas depois com o tempo o forte mesmo virou a batata por muitos anos. A batata que conhecemos como inglesa é, na verdade, nativa da América do Sul, da Cordilheira dos Andes. Desde o início do século passado, os colonos plantavam e cultivavam pequenas quantidades de batata para consumo familiar. O excedente dessa produção era vendido aos comerciantes locais que faziam o transporte em carretas de tração animal para Sapiranga, Novo Hamburgo e São Leopoldo. A cultura da batata passou por grandes transformações a partir das orientações dos técnicos da Secretaria do Estado e da União Popular. Os comerciantes locais começaram a comprar em grandes quantidades, negociavam o produto em cidades da Grande Porto Alegre e retornavam trazendo insumos como adubo, calcário e defensivos para os agricultores. Graças ao melhor domínio das técnicas de cultivo, especialmente com o uso da batata semente de melhor qualidade com irrigação, Santa Maria do Herval já despontava como um dos maiores produtores de batata do Rio Grande do Sul. Financiamentos agrícolas para o custeio das lavouras e a compra de máquinas e ferramentas através do Banco do Brasil e das caixas rurais foram essenciais para o aumento da produção. Para melhorar a aparência e a boa qualidade da batata, surgiram as máquinas lavadoras e classificadoras. Atualmente, mesmo com a agricultura diversificada, Santa Maria do Herval ainda tem a batata como seu principal produto. Não dá mais também, hoje em dia, tu não consegue mais tirar o teu sustento da terra com enxada, com arado e junta de boi, não. Mas sim, a gente trabalha com turismo, com a Emater, com a prefeitura, Fiz alguns cursos para o turismo rural, para a gente mostrar para o turista como é a vida do dia a dia de um colono no campo, na colônia. Tem atividades de ajudar a tratar os coelhinhos, as galinhas, debulhar milho, dar pasto para os coelhinhos, sabe? Pegar a cestinha, recolher os ovinhos. E além disso a gente também tem um café, então eles podem passar tranquilamente o dia aqui. Os animais aqui vivem livres e soltos, As galinhas, os pintos e as vaquinhas, os animais, o gado vai para a estrebaria quando eu trato e faço ordenha. Daí eles são soltos de novo. Então, com direito até a rádio, música. Além de belas paisagens naturais, Santa Maria do Herval recebe a todos com excelente gastronomia, feiras coloniais, além de um patrimônio histórico bem preservado, fortalecendo o comércio e o turismo. Ao celebrar conquistas e tradições, a música e a dança são fundamentais para unir pessoas e sentimentos à história. A Associação Cultural Teval, assim como o coral da Associação Cultural e Beneficente Herval,
são um exemplo da perseverança na luta para manter viva a memória dos antepassados que aqui fincaram suas raízes. Padre José Scholl foi o mais importante músico do Rio Grande do Sul em sua época. Compôs mais de 300 músicas e tem um livro no museu onde ele mesmo selecionou as músicas que ele considerava as melhores, entre as quais o hino ao Herval, que ele compôs logo após um dia de chuva. Ele acordou de manhã e disse para suas sobrinhas e para sua irmã, onde ele estava hospedado: "Ah, hoje é um dia muito bonito, eu preciso gravar alguma coisa." E tinha chovido e o rio Cadeia roncava pela cidade, eles moravam uma quadra acima, e ele pegou a sua gaita, ele compunha na gaita e depois passava para o órgão. Então ele foi até a cascata e começou, e eu vou me emocionar. Um canto altivo e majestoso ressoa em meu corão natal, na voz da laboriosa gente a cultivar o meu herbal. Herbal, herbal, é terra boa que não tem igual. Herbal, herbal, jamais eu irei te deixar. Ao melodiar da passarada, brincando em meio ao matagal, o meu cantar